Mais vale um na mão do que dois voando. É o que está acontecendo no Flamengo. O Flamengo define substituto de Alcaraz e o reforço vai ser caseiro, já que Jorginho vai demorar a chegar, hein? Situação do Flamengo é o grande motivo para perder vários craques esse ano e Lohan foi vendido ao CSK. Meus amigos, eu te pergunto, você está gostando dessa nova gestão, dessa nova diretoria do Flamengo, que está vendendo jogador a preço de banana? Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que está de cantinho, que taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada. Mais de 1.800 pessoas já se inscreveram, por isso chegou a sua vez. Taca o dedo no like, seu dedo não vai cair e você vai ajudar a comunidade rubro-negra a crescer cada vez mais. Abençoado Flow, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ser campeão domingo. Põe fé? Comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu estou bom, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, um caminhão de notícias chegando aqui agora. Muita novidade sobre o Flamengo e uma situação que está constrangindo a gente que é torcedor. Por quê? Porque os rivais, principalmente Botafogo, Fluminense, Vasco, os paulistas, estão tudo debochando do nosso Mengão, falando que o Mengão está quebrado, está falido, por isso está entregando o jogador a preço de banana. Ontem tivemos a confirmação de que o Flamengo emprestou para o Everton, da Inglaterra, Alcaraz, né? Charlie Alcaraz. E a situação é a seguinte: prestou ele num contrato aí de 6 meses. Após esse contrato, tem a obrigação de compra, desde que ele cumpra as metas lá no Everton. E as metas são baixíssimas. Se ele jogar 8 partidas como titular, já será jogador do Everton. O Everton já é obrigado a comprar o jogador por 20 milhões, por 18 milhões de euros. Na época o Flamengo pagou 20 e agora está vendendo por 18. Não teve prejuízo porque o euro se valorizou nesse meio tempo aí, vão ficar elas por elas. Nesse meio tempo, o Flamengo economiza nesses 6 meses salários, né? Já que o jogador vai estar lá, quem vai pagar vai ser o Everton. Mas a verdade é, um jogador de 21 anos, jogador coringa que joga em várias posições. No Flamengo teve apenas 19 partidas oficiais jogadas, entre partidas oficiais e partidas amistosas, foram 19. Fez 3 gols e deu 2 assistências. É um número baixo para um jogador de 20 milhões de euros. Nesse valor, o jogador deveria chegar para ser o titular e ser o protagonista da equipe, mas não foi o caso dele. E o Flamengo já sabia isso quando contratou, que é um jogador que estava em baixa. E o Flamengo tentaria ali, né, já que o jogador tem muita qualidade, recuperar esse jogador ao longo do ano. Era um projeto do Tite, chegou para cobrir aquela cortina de fumaça, aquela pressão que existia ali. Já que o Flamengo tinha acabado de perder o Luiz Henrique Botafogo. Então o Flamengo fez essa movimentação meio que desesperada. Só que a saída dele também é desesperada. Por quê? Porque o Flamengo poderia ter esperado e resolvido essas questões aí, né, de adaptação, coisa e tal. O jogador já mostrou no último jogo bastante qualidade. Aí vem o Flamengo, libera o jogador para o Everton por empréstimo. Empréstimo que poderia até ser legal, desde que no final ele voltasse. Mas não, o Flamengo já emprestou ele para vender. O Flamengo entende que 18 milhões na mão é melhor do que 20 voando. Essa é a verdade. Então por isso que eu falei, mais vale um na mão do que 2 voando. E a situação ficou dessa forma. Só que muita gente está cravando que a situação financeira do Flamengo é muito ruim. O Flamengo pode voltar a ser aquele Flamengo que era no passado. A gente foi apurar, correu atrás de estudos, e a situação não é tão ruim assim não, galera. A situação pode ficar ruim? Pode. Se o Flamengo começar a construir estádio agora com seus próprios recursos, o Flamengo vai ficar numa situação ruim. Mas em negociação e compra de jogador, o Flamengo não fica numa situação ruim. Por que não fica? A apuração é a seguinte: o Flamengo tem dinheiro para receber de vários jogadores. Vários jogadores que foram vendidos aí, ainda na era do Landim. Entre eles tem parcela do Rodrigo Muniz até hoje, do Vitor Hugo, do Igor Jesus. Vai receber aí na transferência uma boa grana, serão no total aí 12 milhões, que vai pingar na conta do Flamengo. Tem várias outras negociações aí que o Flamengo vai receber parcela de jogadores aí que a gente já nem lembra mais. Então o Flamengo tem muito dinheiro para receber, tem os patrocínios que começam a pagar agora em março. É uma grana altíssima, chegando a quase 200 milhões de reais. Tem também aí direito de imagem que chega todo ano. Tem as bilheterias que o Flamengo conseguir encher os estádios, vai receber muita grana. Então o Flamengo tem muito dinheiro para receber
porém está mostrando esse desespero aí. Só que não seria desespero, né? Contactado da diretoria, não é desespero. O Flamengo está vendendo porque entende que é melhor pegar esses 18 e recuperar parte do investimento para investir no outro jogador que já chegaria agregando valor, que seria o caso o Jorginho. O Flamengo está abrindo espaço na sua folha salarial para tentar contratar o Jorginho. Só que o Jorginho nos surpreendeu aí com a seguinte informação: Flamengo e Jorginho, está tudo acordado, está certo. Ele aceitou a proposta salarial de 2 milhões de reais por mês, com mais ali alguns bônus, caso ele alcance, né? Caso ele seja campeão Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, ele receberia um bônus. Então, essa proposta agradou o jogador, um contrato de 2 anos, com metas aí de 70% das partidas jogadas, seria uma renovação automática. O jogador aceitou, o jogador agradou, e aí ficou de bater lá no Arsenal e se reunir com o pessoal do Arsenal, e com isso, sim, trazer aí a definição se vai vir ou não. Só que o Arsenal mesmo, antes dessa conversa, já anunciou que não vai liberar o Jorginho até o meio do ano, pois ele não conseguiu contratar ninguém. Então o Jorginho não sai até o meio do ano, e o Flamengo, que abriu espaço à sua folha salarial já contando com o Jorginho, não vai ter. Com isso, o Flamengo correu quanto tempo e tomou a seguinte medida aí, né? Correu para ver aí, né? Para poder ter o substituto do Alcaraz, já que vendeu o Alcaraz confiando que viria aí o Jorginho. Então o Flamengo correu e já tem o substituto, isso mesmo, já tem o substituto para o lugar de Charles Alcaraz. E ficou definido assim, ó, o Flamengo definiu o substituto de Charles Alcaraz enquanto Jorginho não é contratado. O jovem Pablo Lúcio acaba se tornando uma opção para suprir a perda do meio argentino. O volante de origem, Pablo Lúcio, domina todos os setores do meio de campo, podendo jogar tanto de forma mais ofensiva quanto defensiva. O jovem é muito querido pelo técnico Felipe Luiz desde os tempos em que o treinador comandava ele no time sub-20, sub-17, coisa e tal. Então, Pablo, inclusive, atuou no amistoso contra o São Paulo pela FC Sirius no começo do ano, uma informação do Vênia Casagrande. Então, o Flamengo definiu o Pablo Lúcio, que estava no sub-20, vai agora para o profissional de vez, e será ali, né, uma reposição para o lugar de Alcaraz. Por quê? Porque não vai conseguir trazer o Jorginho agora. Esquece do Jorginho, a não ser que aconteça uma reviravolta de hoje para amanhã. A janela se fecha na segunda-feira, dia 3, encerra a janela. Então teria que correr quanto tempo? Pode acontecer isso? Pode, e já aconteceu, mas não sabemos se vai acontecer. Então o Flamengo definiu o Pablo Lúcio. Pode ser também ali para poder dar aquela esfriada e o Jorginho enfatizar sua saída, mas como pode ser também a situação que vai ser a oficial. O Pablo Lúcio vai ser o substituto de Charles Alcaraz. Por enquanto é o que estou falando. Mas tem uma outra situação envolvendo aí. O West Ham soltou um pronunciamento lá, no qual, um informativo, né, no qual ele explicou que topa liberar o Lucas Paquetá para qualquer time, desde que não seja na Europa por empréstimo. E na Europa só vendendo. Para vender ele é 60 milhões de euros para a Europa. Fora da Europa, ele topa emprestar com um contrato aí de 1 ano. O time que pegar o jogador por empréstimo teria que pagar aí os seus salários, que não são baratos, né? É bem alto. E o Flamengo está correndo quanto tempo aí para ver se consegue isso aí, já que só tem até o dia 3. Então, o substituto de Charles Alcaraz pode ser o Lucas Paquetá, já que o Lucas Paquetá, pelo próprio West Ham, está disponível no mercado desde que um clube de fora da Europa pegue por empréstimo, pegá-lo por empréstimo. Pegou ele por empréstimo, o West Ham vai aceitar. Lembrando, tem um julgamento agora em março, mas o julgamento deve se estender até o final de 2025. Então o clube que pegar o Lucas Paquetá agora vai poder contar com o jogador até o final dessa temporada sem problemas. E isso o Flamengo vê com bons olhos. Então o Flamengo corre quanto tempo, além do Pablo Lúcio, que deve ser o substituto de Alcaraz, o Flamengo pode estar repatriando aí Lucas Paquetá. E seria a maior contratação, aí sim, seria a maior contratação do futebol brasileiro de jogador ativo. Aí muita gente está falando, mas a chegada do Neymar,
O Neymar, sem dúvida nenhuma, é o maior craque brasileiro. Se ele tivesse em plena forma física, era o melhor craque do mundo inteiro. Ele botaria qualquer outro no bolso aí. Mas o Neymar tá bichado, todo mundo sabe disso. Ele tá vindo aí. A princípio aí, o planejamento é de que ele fica um bom tempo sem jogar, até recuperar a forma física, para depois começar a jogar. E o contrato dele é de 5 meses. Chegou junho, encerrou o contrato do Neymar. Ele deve estar indo aí ou para os Estados Unidos, ou voltando para a Arábia, quem sabe pintando no Mengão. Pode ser também, né? Só que a realidade é que o Neymar vai custar 6 milhões de reais por mês ao Santos, já que o Santos vai pagar 1 milhão e 90% dos direitos de imagem, que calculando aí deve dar na faixa de 6 milhões para mais. Então é muita grana. Voltando ao assunto Lucas Paquetá. Se Lucas Paquetá chega hoje, é um jogador ativo, está jogando muita bola, é jogador titular na seleção brasileira, chegaria para parar o aeroporto para ter festa. Se teve festa para o Neymar, teria que ter festa para o Lucas Paquetá. A verdade é essa. E a última informação aí é que o CSK botou 8 milhões na mesa do Flamengo, pressionou, botou um prazo final até na noite de quarta-feira, depois se estendeu, e o Flamengo resolve aceitar 8 milhões de euros pela venda de Lohan. Então mais uma joia da base aí sendo vendida a preço de banana, já que esse jogador ano passado estava valendo mais de 20 milhões de euros. Esse ano sai por 8 e o Flamengo justifica aí de que a situação financeira não é tão preocupante assim, mas que o Flamengo quer fazer caixa, quer fazer dinheiro, e esse jogador só se desvalorizaria se continuasse no Flamengo. Entre o sim e o não, toparam vender, e agora o jogador vai para o CSK, já deve estar fazendo as malas para viajar, a papelada já está assinada. Quando o jogador chega lá, fizer os exames, está tudo ok, oficializa. Não está tudo ok, devolve o jogador. Por que já assinou assim? Porque a janela fecha no dia 3 e poderia não ter tempo hábil para essa negociação. Então o Flamengo, correndo quanto tempo aí, vendeu Lohan, está tentando repatriar Lucas Paquetá e Jorginho. O Flamengo está tentando assinar um pré-contrato para ele vir no meio do ano. Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo. Tá com o dedo no like, se inscreve. Forte abraço e fui. Valeu, amigos.